Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e alguns grupos de WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em uma tarde de domingo de Ramos, com nossos pensamentos sobre fatos da semana. Ontem nós meditamos sobre a questão das escolas e um fato que está ligado, ao avanço da inteligência artificial. Estão ligados mais ou menos porque esses fatos em escolas são estimulados por redes sociais, que são uma espécie de canalizadora da inteligência artificial no mundo, e representam o perigo que se pode se tornar as pessoas criarem realidades paralelas, e, e criarem situações radicais de violência. Esses fatos passam pelas redes. Essa semana teve aquele atentado e tiveram outros em algumas redes sociais. As pessoas curtiram de modo estranho, A internet é o local dos estranhos, o local do individualismo mais radical, porque a pessoa sente um poder enorme por ter um mundo em suas mãos, em um celular que é pequeno. E essa realidade virtual, através da manipulação da realidade, através desse ambiente, se torna algo perigoso por si, que está se confirmando na realidade. Agora tem outro que a inteligência está sendo tão grandemente potencializada, a inteligência artificial, que muitos estão com medo da própria inteligência se tornar algo agressivo, o próprio mecanismo. O mecanismo, por enquanto, é utilizado de forma agressiva para a pessoa externar, e uma pessoa, nesse sentido, ela pode alimentar essa inteligência a ela criar situações violentas. Esse é o grande perigo. Reuniram vários empresários intelectuais, fizeram um manifesto para parar o avanço da inteligência artificial, entre eles um dos mais ricos e famosos atualmente, Elon Musk, o Yuval Harari, daquele israelense antropólogo, e entre outros, cientistas. Tem umas reportagens falando isso. E a liturgia vem falar de algo totalmente contrário a isso. Jesus, ele hoje sentiu o que é ter um poder individual dele como pessoa, foi aclamado rei, mas aí na sexta-feira ele vai ser crucificado. Essa é a nossa dicotomia humana, em que nós devemos suportar esses altos e baixos. E uma das coisas desse individualismo gerado pela inteligência artificial é a pessoa não resistir a isso, a esses altos e baixos e os contratempos da vida, não ter a paciência para superar. Essa história de Cristo dessa semana, na Semana Santa, veio gerar esse espírito, daqueles que são cristãos. Mesmo quem não é cristão, como uma forma de formação pessoal, independente da tendência religiosa, é importante a pessoa ter esse dimensionamento de si próprio, em que ele não é o eu do mundo. É lógico que a pessoa não pode também ficar suportando
situações vexatórias que muitas vezes acontecem, tem de transformar, mas não pode criar ambientes fantasiosos e, a partir daí, partir para uma violência desmedida, como se fosse um herói sem nenhum caráter, como diz, e sem nenhum escrúpulo, né? Isso que nós estamos vendo nesses jovens com seus arroubos, geralmente justificados por situações de bullying, uma revolta contra o mundo e uma revolta contra essa perspectiva de não ter como se firmar na sociedade. Esse medo, é lógico, é gerado pela própria situação da sociedade nossa de alta competitividade e que despreza e menospreza aquelas pessoas que não se enquadram dentro dessa perspectiva de sucesso imediato. São ridicularizados, né? Isso sempre ocorreram e vem ocorrendo, e agora com a internet mais e mais as pessoas gostam de muitas vezes massacrar o outro, cancelar, né? Cancelar o outro na internet. Tem várias maneiras vexatórias da pessoa massacrar uma outra que não é que ela tem simpatia. A internet faz isso. Então, essas questões da tecnologia atual, eminentemente individualista, a pessoa com o celular domina o mundo, dá essa impressão, e quando ela é contrariada, ela parte e canaliza os seus espaços na internet, nas chamadas dark web, né? Espaços para se tramar uma realidade virtual em que se alimentam tais situações. Isso é que nós estamos vivendo, e mais vem à tona essa preocupação geral das sociedades. É importante, nós aqui no Brasil, o Ocidente, né, agora vai rememorar a influência cristã em ter esse dimensionamento, né, do indivíduo e do social, que se está faltando. Hoje o indivíduo, o ego individual está muito inflado pela tecnologia e não tem espaço para essa questão do social, né? E é até criticado como essa visão social devido a algumas experiências do chamado socialismo real massacrante, né? Partiu para um individualismo também que está se tornando massacrante fora daquelas pessoas que conseguem, por alguma questão financeira ou questão de esperteza negocial, né, ter uma posição de destaque, né? E aí se passa a ter os famosos arrobos de ostentações e por baixo o desprezo pelas pessoas que estão na miséria ou em situação precária, que gera esse tensionamento que não se esgota, né? Então, uma esperança religiosa maior, que eu sou cristão, o cristianismo sempre nos alimenta na Semana Santa, é isso, né? Que Cristo passou por todo o sofrimento para demonstrar isso, que a vida não é só isso, e que tem alguma forma de superação. As coisas se superam de alguma forma, muitas vezes não é da maneira que nós pensamos, mas com paciência, com resignação e ao mesmo tempo com uma perspicácia espiritual de saber conduzir o barco
de uma maneira firme, sem ser arrogante e nem violento, se transpõe essas situações, né? Não se transpõe passando para atitudes radicais de puro desespero, que, ao que nos parece, acontece com esses jovens, né, que estão muito jovens e muitas vezes as coisas não se resolvem da maneira que eles queriam. Era isso que nós queríamos pensar hoje. Boa tarde a todos.